O tema do vídeo de hoje é sobre cinética química. E os objetivos desta aula é compreender os fatores que afetam na velocidade das reações. Nós vimos inicialmente que cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que a influenciam. Então é nesta aula que nós veremos quais são esses fatores que afetam a velocidade da reação. Esses fatores são a superfície de contato, a temperatura, a concentração, a pressão e o emprego de catalisadores. Então, nesta ordem, nós temos o efeito da superfície de contato na velocidade das reações. Então, observem esses dois experimentos. No primeiro experimento, nós temos um pedaço de mármore de massa 10 gramas imerso em uma solução de ácido clorídrico. E no segundo experimento, a mesma massa de mármore imerso em uma solução de ácido clorídrico. No entanto, o mármore está em pó, pulverizado. Então, são dois experimentos muito parecidos. O mesmo ácido nos dois recipientes, o mesmo volume de ácido, a mesma concentração de ácido, a mesma massa de mármore. E o carbonato de cálcio, CaCO3, é o principal componente da mármore. A diferença é que no primeiro caso nós temos um único bloco de mármore. E no segundo caso, a mesma massa em pó. E aí, o carbonato de cálcio, que é o componente principal da mármore, vai reagir com ácido clorídrico e um dos produtos desta reação é o gás carbônico, CO2, que em um meio que é sólido e líquido, vai borbulhar. Então, em qual sistema a velocidade da reação será maior? Como que a gente vai observar a velocidade dessa reação? Observando ou contando essas bolinhas de CO2. Quantas bolinhas de CO2 cada sistema produz em cada minuto, por exemplo? Então, observe o seguinte: no primeiro caso, nós temos um pedaço de mármore. Representando esse pedaço de mármore, massa 10 gramas, e o ácido em questão, ele está atuando aqui na superfície, ó. Somente o mármore da superfície externa aqui, ó, está em contato com o ácido, resultando em reação. Essa reação aqui está produzindo bolhas de CO2. E aí, se eu começar a fragmentar esse pedaço, eu continuo mantendo essa mesma superfície que eu marquei de verde e eu começo a criar novas superfícies. Essa que eu estou marcando em azul aqui. Agora, eu criei, além da superfície em verde, eu criei essa superfície em azul. Então, o ácido passa a agir nessa superfície em azul, produzindo mais bolhas. E cada vez que eu for fragmentando esse pedaço de mármore, eu vou criando novas superfícies. E essas superfícies vão entrar em contato com o ácido e vão reagir. Eu vou fragmentando, fragmentando, fragmentando até que esse pedaço se transforme em mármore em pó. Então, para uma mesma massa de mármore, 10 gramas, a versão em pó tem uma superfície de contato muito superior à versão em pedaços. Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a frequência das colisões. A quantidade de colisões por unidade de tempo, maior será a velocidade das reações. Então, para haver reação, precisa haver colisão.
entre as partículas. Quanto maior for a frequência das colisões, a quantidade de colisões por unidade de tempo, maior será a velocidade da reação. Quanto mais eu fragmentar o reagente, mais superfície eu crio. Maior superfície de contato, maior frequência de colisões, maior velocidade da reação. Graficamente apresentando, nós temos o seguinte esquema. Nos dois casos, a massa de mármore é 10 gramas. Então, o volume de CO2 obtido tem que ser o mesmo. No entanto, na versão em pó, a reação é mais rápida, o volume máximo é obtido no tempo T1. E na versão em pedaço, o volume máximo é obtido em um tempo T2. Então, observem que no pó, o volume de CO2 atinge um volume máximo em menor tempo. Na presença do pedaço, o volume de CO2 atinge o máximo em maior tempo, mas ao final as duas curvas devem se encontrar. E se eu estivesse colocado aqui no eixo Y a massa de mármore, nós teríamos que em pó essa massa de mármore decairia mais rapidamente até chegar em zero. E a massa de mármore em pedaço decairia mais lentamente até também chegar em zero. Então, este é o efeito na superfície de contato na velocidade das reações. Um outro fator que afeta a velocidade das reações é a temperatura. Então, neste gráfico, nós temos no eixo Y o número de moléculas reagentes. Número, como se fosse contar mesmo, 1, 2, 3, 4 partículas. E no eixo X a energia cinética. Ou eu posso também colocar velocidade das partículas. Velocidade não é a mesma coisa que energia cinética, mas estão correlacionadas. Quanto maior for a velocidade de uma partícula, maior é o seu conteúdo de energia cinética. Então, a simulação aqui é a seguinte. Essa curva em azul representa a quantidade de partículas de um sistema em função da sua energia quando a temperatura do sistema é 300 Kelvin. Então, eu poderia colocar aqui no eixo Y velocidades, por exemplo, de 100 metros por segundo, 200 metros por segundo, 300 e 400. E aí, ao invés de energia cinética, eu poderia colocar velocidade em metros por segundo. Quanto maior a velocidade, também maior a energia cinética. Então, na temperatura de 300 Kelvin, eu observo que a maioria das moléculas, elas têm velocidade aqui, ó, entre 100 e 300. Uma pequena parcela tem velocidade menor do que 100 e também uma pequena parcela maior do que 300 e uma pequena parcela, uma parcela menor ainda, velocidade maior do que 400. E aí, quando eu aumentar a temperatura do sistema, a velocidade média das partículas aumenta como um todo. Isso faz com que essa curva azul se desloque para a direita. Então, se eu aumentar a temperatura de 300 Kelvin para 400 Kelvin, ou de 27 graus Celsius para 127 graus Celsius,
Agora, essas moléculas vão se deslocar para cá, ó. Essa área em azul aqui. E aí a maioria das partículas, ao invés de ter velocidade entre 100 e 300, terão velocidade entre 200 e 400. A velocidade média das partículas aumentou. Se eu calcular a área abaixo da curva azul, e se eu calcular a área abaixo da curva aqui em preto, vai dar o mesmo valor. A área abaixo da curva indica a quantidade de partículas. E aumentar ou diminuir a temperatura não altera o número de partículas, altera somente a sua velocidade ou a sua energia cinética. Então, o aumento da temperatura deslocou a curva para a direita. E o que é esta linha pontilhada aqui em 400 kelvins? Eu poderia chamar de energia de ativação. Isso significa que somente as partículas que possuem energia, que possuem velocidade 400 metros por segundo em diante, possuem energia cinética suficiente para reagir. Para ter reação, as partículas precisam se chocar com alta energia, com alta velocidade. Se elas se chocarem com baixa velocidade, as ligações não vão se romper. Então, quando a reação não ocorre, eu preciso fornecer uma energia de ativação. Então, quais são as moléculas que estariam aptas a reagirem? Quais são as que teriam energia suficiente para uma colisão efetiva? Aquelas que tiverem velocidade maior do que 400 metros por segundo. Em 300 Kelvin, quais são as moléculas que estão aptas a reagirem? Somente essas achuradas em azul. Digamos, cerca de 5% da área total aqui possui velocidade acima de 400. Já quando eu pego a outra curva, 400 kelvins, cerca de 30% das partículas possui velocidade maior do que 400. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a energia das colisões. A gente observa que essa curva se desloca para a direita e também aumento a frequência, porque quanto maior a temperatura, mais agitado o sistema fica, mais colisões acontecem por unidade de tempo. Além de ocorrer mais colisões por unidade de tempo, maior frequência, também aumenta a energia das colisões. E esses dois fatores combinados implicam em aumento de velocidade da reação. Então, aumentar a temperatura é aumentar a frequência e a energia das colisões. Esses dois fatores combinados implicam em aumento de velocidade. Ou seja, eu aumento o percentual de partículas que estão aptas a reagirem. Eu aumento o percentual de partículas que possuem energia cinética suficiente para uma colisão efetiva. E isso faz a velocidade da reação aumentar. Um outro efeito que influencia na velocidade das reações é a concentração. Então, para haver reação química, tem que haver colisão entre as partículas. E aí, se eu coloco uma partícula do reagente A e uma partícula do reagente B dentro desse sistema, só tem uma possibilidade de colisão, A com B. Se eu aumentar a concentração de B, a probabilidade de colisão dobra. A com B1, A com B2. Se eu dobrar a concentração de A no mesmo sistema, eu tenho a possibilidade de A1 com B1, A1 com B2,
A2 com B1, A2 com B2. E à medida em que eu vou aumentando a concentração de partículas, as possibilidades de colisão vão aumentando. Então, para haver reação, tem que haver colisão. Quanto mais concentrado em partículas o sistema estiver, maior é a probabilidade de uma partícula A se chocar com a B. Maior será a frequência das colisões. Número de colisões por unidade de tempo, maior será a velocidade das reações. Então, quanto mais concentrado o sistema estiver em partículas reagentes, maior será a sua velocidade. E no próximo caso, nós temos o efeito da pressão. O efeito da pressão só é válido para sistemas em fase gasosa. Então, nós temos esse sistema 1, pressão 1 atmosfera, volume V. E as partículas estão se movimentando aleatoriamente dentro desse sistema, estão se chocando e estão reagindo. Se eu dobrar a pressão sobre o sistema, passando de 1 para 2 atmosfera, o volume cai pela metade. Ou seja, o aumento da pressão implica em redução do volume. São as mesmas partículas reagentes ocupando a metade do volume. Então, aumentar a pressão significa diminuir o volume. Diminuir o volume implica em aumentar a concentração. Então, aumentar a pressão sobre um sistema gasoso é equivalente a aumentar a concentração. E aumentar a concentração de partículas aumenta a frequência das colisões e aumenta a velocidade das reações. Então, para um sistema gasoso, o aumento de pressão implica em aumento de concentração. E da explicação anterior, o aumento de concentração aumenta a frequência das colisões e aumenta a velocidade das reações. E um último fator a ser estudado é o emprego de catalisadores. Nós vimos o diagrama de energia de uma reação catalisada e outra não catalisada. Então, no gráfico acima, nós estamos partindo aqui dos reagentes e chegando nos produtos. Na curva em preto, sem catalisador. Na curva em azul, com catalisador. A presença do catalisador diminui a energia de ativação. Conduz a reação por um caminho alternativo. E este caminho alternativo envolve uma menor energia de ativação. Então, os reagentes, para se transformar em produto, precisam vencer uma barreira energética menor na presença do catalisador. Então, a reação fica mais rápida. Como nós vimos nas características dos catalisadores, catalisador não altera o rendimento da reação. Então, quando eu olho para o gráfico de baixo, que é a quantidade de produto em função do tempo, nós deveremos chegar na mesma quantidade de produto. Sem o catalisador, essa reação vai demorar um tempo 2. Com o catalisador, essa reação vai demorar um tempo 1. Então, a quantidade final de produto é a mesma, porque o catalisador não altera o rendimento da reação. Agora, a reação chega ao fim ou chega ao equilíbrio em um menor tempo, T1, na presença do catalisador.